Foi afastada do cargo a funcionária pública que teria negado atendimento a um homem de 74 anos em Nova Aurora ainda no mês passado. Esse senhor, que estava passando mal, foi para casa, onde continuou se sentindo muito mal, precisou ser trazido às pressas para Cascavel, onde foi internado num hospital particular e morreu. Inclusive, nós mostramos em primeira mão aqui no Jornal Tarobá, primeira e também segunda edição, porque foi instaurado um processo administrativo contra essa servidora. E nós vamos ao vivo até Nova Aurora, onde está a Amanda Guedes. Amanda, atualiza para a gente como está essa situação, o que aconteceu com essa servidora, o que está acontecendo hoje aí na cidade. Um bom dia para você. Muito bom dia, Dani, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nesse início de semana. Isso mesmo, nós estamos aqui em Nova Aurora, em frente ao Centro Municipal de Saúde. Foi aqui neste local que o seu José Antônio, de 74 anos, procurou atendimento no dia 31, na madrugada do dia 31 de janeiro para o dia 1º de fevereiro. Ele veio até aqui com uma esposa se queixando de muitas dores. De acordo com a família, ao chegar aqui, eles foram atendidos pela enfermeira, uma servidora que estava de plantão. Mas eles dizem então que essa enfermeira não fez todos os procedimentos necessários. Inclusive, eles dizem que ela não fez a triagem no seu José Antônio e só pediu então para que ele retornasse para casa, tomasse um banho e receitou também um paracetamol, um remédio paracetamol. E aí, a família se questiona em relação a isso, dos procedimentos que foram feitos, porque eles falam que houve negligência por conta dessa servidora. Eles dizem que a servidora disse que não iria fazer, por exemplo, a ficha médica deste paciente porque não tinha médico para atender no momento em que eles vieram até aqui atrás de atendimento. A nossa equipe conversou com o filho do seu José Antônio, o seu Luiz Carlos, que é morador de Cascavel e acompanhou todo esse drama do pai. Vamos acompanhar. A gente vê que foi uma negligência médica, porque a técnica de segurança que tivesse de plantão naquela noite, se ela tivesse atendido o papai, eu creio que o papai estava vivo, porque ia detectar o problema dele. Porque ele sentiu ali, ele chegou com sintoma. Para quem olhasse, até pessoas leigo, igual o seu Malcir é leigo. Ele é um pedreiro, ele viu assim, seu Dona Creuza, é um sintoma de um começo de AVC que está acontecendo no seu José Antônio. Se vamos correr, ele é uma pessoa leiga, ele viu que o quadro de papai estava sendo um sintoma de AVC. Agora, chegando dentro do recurso, então teve uma repudiação de atendimento que estava dentro do recurso. Se eles tivessem feito a bateria de exame de papai naquele momento ali, ter medido a pressão dele, por exemplo, feito ali o prontuário da ficha dele, ter enviado para a doutora, ia ver que o quadro dele era grave. Pois é, a gente vê, que o depoimento do seu Luiz Carlos é muito forte, ele lamenta muito a morte do pai, porque ele acha que houve, então, negligência por parte dessa servidora aqui do Centro Municipal. E aí, ele também, disse para a nossa equipe que esse homem que estava acompanhando o pai dele, ele mesmo, não entendendo muito bem da situação, pediu, então, para que essa servidora, pelo menos, tirasse a pressão, medisse a pressão do seu José Antônio. Mas não, ela mandou o seu José Antônio para casa. Foi o momento então que ele retornou com a esposa, mas ele não melhorou o quadro, não teve nenhuma melhora com esse medicamento que foi indicado. A família então retornou com ele para um hospital aqui da cidade. Mas aí como o quadro dele já estava muito avançado, ele teve um início de AVC, ele foi encaminhado para um hospital de Cascavel, onde ele passou alguns dias, ficou internado. Nós chegamos a mostrar aqui, conversamos
conversamos com outro filho do seu José Antônio, mas no último dia 21 de fevereiro, então, o seu José Antônio faleceu em Cascavel. Então, por isso, todos esses questionamentos da família. Mas esse não é o primeiro caso que vem à tona aqui na cidade. Mais cedo nós conversamos com a secretária de Saúde. Ela disse que depois que o caso do seu José Antônio veio à tona, outros casos também chegaram a conhecimento aqui da Secretaria de Saúde, que então está investigando tudo isso, já está em um processo. A servidora veio, nós conversamos junto com a equipe do pronto atendimento, fiz o relato conforme tudo o que aconteceu, mas a partir ainda daí veio a denúncia dos familiares. Aí após essa denúncia, a gente fala assim que é algo muito sério, é algo que a gente não dá essa informação para nenhum funcionário estar dispensando o paciente, aí apenas nós encaminhamos ao prefeito e ao jurídico do município, todo o ocorrido aqui, toda essa denúncia para tomar as medidas cabíveis. Houve outras denúncias pela ouvidoria também, que já havia da mesma funcionária. Houve também depois mais relatos que trouxeram para mim presencialmente e também na ouvidoria. Aí a gente acabei encaminhando tudo isso para o jurídico da prefeitura, porque é algo que não tem como a gente fechar os olhos, o paciente vem à procura de atendimento médico e o médico está ali no pronto atendimento 24 horas. Pois é, e aí em relação a isso, como foi levado esses processos adiante, oitivas estão acontecendo aqui na cidade, na prefeitura, e aí a gente conversou com o advogado dessa servidora que trabalha aqui no centro de saúde. Na verdade, ela foi afastada, de acordo com a secretária de saúde, ela tinha entrado aqui no quadro médico recentemente, em janeiro, mas agora ela está afastada até ter uma conclusão de tudo isso. Mas nós conversamos com o advogado e ele explica melhor como é que está essa situação. Naquele dia, no dia 31, não houve nenhuma conduta por parte da Bruna relacionada à negligência. Simplesmente ela agiu conforme as suas atribuições e os seus deveres funcionais, bem como sempre calcado na ética. Segundo momento, 3 fatos, 3 circunstâncias o denunciante colocou no relatório que ensejou todo esse procedimento de sindicância. Primeiro, que ela havia receitado paracetamol, o que não condiz com a realidade. Ela em nenhum momento receitou paracetamol. A única coisa que ela disse foi: segue as orientações do médico que ela passou na consulta pretérita. Ou seja, ela teve uma consulta eu acho que deve ser uns 6, 7 dias antes, ela passou com um médico. E esse médico receitou dipirona e paracetamol, chegando à conclusão de que esse paciente poderia estar acometido com suspeita de dengue. E lá no pronto-socorro, uma outra circunstância que foi colocada no procedimento de sindicância é que ela disse que não tinha médico no momento, o que também não condiz com a realidade dos fatos. Por quê? Porque havia médico e ela jamais falou ou disse algo nesse sentido. E no terceiro fato, na terceira circunstância do fato, foi colocado que ela não realizou nenhum procedimento de averiguação da saúde do paciente. Ao contrário, a exemplo de aferição da temperatura corporal, fez questionamentos sobre quais sintomas ele estava sentindo naquele momento, olhou a gengiva para analisar se estava sangrando e se tratava de uma possível dengue hemorrágica, agravamento de quadro. Pois é, a família do seu José Antônio diz que essa servidora disse que não iria fazer a ficha ali médica dele por não ter um médico de plantão no momento. Mas, de acordo então com o advogado, sim, tinha um médico. Nós também questionamos isso para a Secretaria de Saúde. Ela também disse que sempre tem um médico de plantão e que nesse momento também tinha um médico aqui. Mas aí continua esse questionamento da família. E aí, como a gente disse, esse não é o primeiro caso que veio à tona. Há, então, uma denúncia de que essa servidora tenha recusado atendimento de outro paciente também. E nós questionamos isso para o advogado de defesa. Esse outro caso foi do dia 3. Era uma situação que não configurava urgência, emergência.
E naquele dia estava superlotado o hospital, ou seja, deveria ser atendido aqueles com situações urgentes e emergentes, é o que estava acontecendo. Portanto, esse paciente, ele estava aguardando e deveria aguardar, até que os pacientes prioritários, aqueles pacientes que estão com um quadro de saúde um pouco pior, esses devem ser atendidos primeiro em relação aos outros. Foi isso que aconteceu. Aí, os familiares desse paciente, por uma questão de impaciência, não esperaram, né, para que seja atendido aqueles casos prioritários e começaram a ofendê-la, a colocar em xeque o profissionalismo dela. Pois é, né? Como a gente comentou, as oitivas estão acontecendo aqui em Nova Aurora, na prefeitura. Tanto essa servidora deve ser ouvida, também como, né, os familiares desses pacientes. E aí deve ter um desdobramento nos próximos dias em relação a isso, se essa servidora deve retornar para o trabalho ou não. Mas é a resposta, então, que os familiares, né, do seu José Antônio, eles tanto querem. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Amanda, pelas informações dessa situação que é grave aí em Nova Aurora.